Shalom, shalom! Bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a deixar o seu like. O nosso tema é Receba sabedoria para cada passo que der. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Deveríamos ler pelo menos um versículo diariamente do livro de Provérbios, porque guia a nossa vida. Deus deixou um roteiro para a gente, quer ter uma vida feliz? Então ouça as orientações que eu dei no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, no versículo 5, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se nós confiarmos no Senhor e na sabedoria do Senhor e buscarmos essa sabedoria, existe aqui dois resultados. Número 1, Deus endireita o nosso caminho. Se nós estamos tomando uma direção errada, assim como o Waze, que vai recalcular a rota, assim também nós somos colocados na rota certa novamente. Deus endireita os caminhos, Deus endireita, alinha a tua vontade com a vontade dele, a tua decisão com a decisão dele. E a outra coisa, ele te afasta do mal, porque tem muitas armadilhas aguardando a gente se nós nos afastarmos da decisão certa, que é a decisão que vem do coração de Deus. E aqui ele diz: confie no Senhor e de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você sabe que Adão, ele fez isso. Adão confiou na mente dele. A decisão dele foi: bom, Deus disse para eu me afastar da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu acho que nada a ver, é a cultura do nada a ver. Eu acho que eu vou para lá. É a mesma coisa. Bom, Deus fala para eu ter intimidade com Ele, eu preciso, assim como Daniel e tantos homens, e como Jesus nos ensinou a diariamente ter um devocional, ter um tempo com Deus. Mas se eu uma vez por semana tá bom? Não, não tá bom não. É todo dia na presença de Deus. Quando você se afasta da vontade perfeita de Deus e começa a viver a vontade permissiva, você vai pagar o preço como Adão. Parecia a melhor decisão. Não, eu posso comer também da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que tem a ver? Eu posso conversar com a serpente. O que tem a ver? Eu posso escutar o conselho de outras pessoas. O que não tem nada a ver. Mas o resultado foi que ele saiu de um lugar chamado deleite. Deleite, Éden significa deleite. Ele foi expulso porque ele escolheu andar na sua própria decisão. Mas não foi só Adão que tomou a má decisão. Nós poderíamos discorrer, Pedro tomou a má decisão quando ele escolheu, por causa do medo, escutar a voz do medo. É melhor, diz que você não conhece Jesus. Foi a voz do medo que orientou Pedro, não foi Deus. Ele não escolheu ouvir a voz de Deus. Deus diria: fale que você segue e eu vou te proteger de forma sobrenatural. Mas não, ele negou Jesus. Graças a Deus que depois ele foi restaurado. Mas tem uma pessoa aqui na palavra que se chama José. José do Egito. Um grande homem, Deus tinha um grande projeto, um grande plano para ele. E a vida dele parecia que só dava tudo errado. Ele, na casa dos pais, ele viveu grande resistência por parte dos irmãos, culminando na tragédia dos irmãos o lançarem numa cisterna e o venderem como escravo. E assim, com 17 anos, ele entra no Egito, amando a Deus, mas muito ferido no seu coração. José, neste período, ele tomou a decisão certa em todas as etapas da vida dele. Se você acompanhar, você vai ver que ele usou de sabedoria na casa de Potifar, não caiu na armadilha, Deus endireitou o caminho de José, Deus o livrou do mal e ele não caiu na armadilha da mulher de Potifar. Ele tomou a decisão sábia, a decisão certa.
Na prisão, ele também tomou a decisão certa. Ele fez o trabalho da melhor forma possível, tanto que ele ficou, o carcereiro colocou como o administrador da prisão. Ele não ficava o tempo todo emburrado naquela situação. Ele perguntou: Deus, qual é a tua vontade? E Deus falou: dê o seu melhor nessa etapa da sua vida, porque tudo é um processo. Então, você vai passar por esse processo, então dê o seu melhor e aguarde o meu momento. O meu momento vai te surpreender, José. José confiou. José tinha santidade. José tinha fé. José agiu com sabedoria o tempo todo, mas o coração de José ainda estava ferido. Ele não entregou o coração para ser restaurado. E essa seria uma grande armadilha na vida dele. Quando ele encontrou com os irmãos no Egito, ele não reconheceu no primeiro momento, ele não fez o que está escrito em Provérbios 3, versículo 5. Ele não confiou no Senhor de todo o seu coração e ele fez o que o coração ferido dele mandou. E o que o coração ferido dele mandou? Em Gênesis, capítulo 42, no versículo 23, depois dele ter reencontrado com os irmãos, ele estava sofrendo, ele chorou, mas está escrito no versículo 24, e retirando-se deles, José chorou, e depois voltando para junto deles, lhes falou outra vez, escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Por que José fez isso? Porque José, ao reconhecer os irmãos, não reconheceu o Senhor, a sabedoria de Deus, que seria perdoar. Perdoa, José. Olha o que eu fiz com a sua vida. Você é o homem mais importante do Egito. Eu te fiz prosperar. Seus irmãos estão aqui. Conforme eu disse que eles estariam se dobrando diante da tua presença. Não escolha o caminho da vingança. Mas José escolheu o caminho da vingança. José algemou Simeão. Quando você escolhe não perdoar, você está algemando pessoas, mas você fica algemado junto com essa pessoa. E você acha que o coração de José ficou aliviado quando ele algemou Simeão? Não, claro que não. Ele queria que os irmãos sofressem como ele sofreu na cisterna, como ele sofreu na casa de Potifar, como ele sofreu na prisão. Por isso os irmãos foram de volta para Canaã, ainda para buscar Benjamim. Que sofrimento! Eles iam ter que falar para o pai: pai, nós temos que levar Benjamim. Ele estava fazendo os irmãos sofrerem, isso é vingança. Não é o melhor caminho. Mas, graças a Deus, em um momento, José, ele reconheceu o Senhor e a sabedoria de Deus. E Deus endireitou o caminho de José. E Deus o afastou do mal. Porque está escrito em Gênesis 45, que José, ele se revelou. Ele diz no versículo 4 de Gênesis 45, e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Versículo 7, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. O que José fez? José, ele escolheu a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. A sabedoria de Deus era: perdoe, porque você já é abençoado e vai ficar mais abençoado ainda. E você vai abençoar os seus irmãos, impactar tanto a vida deles que eles vão querer ser transformados. Este foi a melhor decisão de José. Os irmãos receberam o impacto do perdão. Os irmãos naquele momento também foram libertos da maldade, da inveja. Agora eles estavam sendo abraçados pelo amor. Quando você perdoa, quando você ora, quando você ama, quando você faz o que Deus manda que você faça, você está saindo das garras das trevas e você vai viver o melhor que Deus tem preparado para você. O que aconteceu? José foi mais abençoado ainda. Os irmãos também foram abençoados. E hoje nós lemos uma história de restauração. Nós lemos uma história de transformação. Agora, José era livre, não tinha algemado mais ninguém. E os irmãos também estavam libertos. E eles
viveriam o plano perfeito de Deus para aquela família. Eles seriam abençoados e abençoadores. Você é um abençoado e você pode ser um abençoador de Deus. Neste momento, libere pessoas que você não consegue perdoar. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Diga: Senhor, aonde eu estiver tomando a má decisão, eu permito que o Senhor pegue nas minhas mãos e me faça retroceder. Eu quero andar no teu caminho. Endireita as minhas veredas, me livra do mal, em nome de Jesus. Escreva aqui também o seu pedido de oração para que possamos orar e você verá o milagre em nome de Jesus. Senhor, queremos reconhecer a Ti, a Tua sabedoria, a Tua decisão é a melhor para a nossa vida. Entregamos toda a nossa vida diante do Teu altar. Endireita o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos submetemos à Tua vontade e queremos agora clamar, Senhor, que o nosso coração seja fortalecido, transformado, e que também, Senhor, o coração daqueles que um dia nos prejudicaram também possa ser transformado pelo Teu poder. Senhor, não existe melhor milagre, maior milagre do que a restauração de relacionamentos e a restauração de corações. Quero também clamar pela necessidade de cada um. Foi o Senhor que nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, tem muitas pessoas aqui pedindo o pão do milagre. Concede o pão do milagre. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e reconheça o Senhor nos seus caminhos e Ele endireitará e você chegará seguro até onde Ele mesmo determinou. Deus te abençoe. Veja a área de membros do canal, onde tem muitos cursos para você de todos os assuntos que você precisa para edificar a sua vida.